Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu não tenho ideia se essa é a parte 5 ou a parte 6 do vídeo, da sequência de vídeos sobre IRAs e infecções relacionadas com assistência à saúde, mas eu vou dar seguimento, ressaltando novamente, assim como eu tenho feito nessa super sequência longa de vídeos, que este conteúdo utilizado neste vídeo não é de minha autoria. Pertence ao Mauro Júnior, que é um enfermeiro especialista em gestão, e ele disponibilizou estes slides no site pt.slideshare.net. Se você colocar as 3 palavras-chave sequenciais no Google, na barra de pesquisa do Google, IRAS, infecção, slide, eu tenho 95% de certeza que o primeiro site a aparecer é este, com estes slides embutidos. 39 pessoas já baixaram estes slides, então bora nessa. Quais são os critérios diagnósticos de IRAS? Primeiro, a associação de achados clínicos e laboratoriais com cultura, sorologia e imagem. Segundo, diagnóstico médico direto é válido, salvo evidência contrária. Terceiro, a infecção não deve estar presente no momento da admissão, tá? Então, a infecção não pode estar presente no momento da admissão desse paciente no hospital, para ser classificada como IRAS, tá bom? Excluem-se infecções congênitas e complicações de infecções prévias. Deve haver relação comprovada com a hospitalização. Alguns sinais clínicos comuns incluem febre maior que 37,5 graus, hipotermia menor que 36 graus, uma hipotensão menor ou igual a 90 milímetros de mercúrio e uma sorologia positiva. Qual o papel e a responsabilidade que o enfermeiro tem mediante as IRAS? O enfermeiro é protagonista na prevenção, no diagnóstico precoce e no controle das IRAS. Suas atuações essenciais incluem supervisionar práticas de asepsia e antisepsia, garantir a higiene das mãos. Isso eu reforço aqui porque é um ponto crucial. Se você assistir os vídeos anteriores dessa sequência, você vai ver a minha revolta mediante este ponto, tá? Então, é muito importante, não sei nem que palavra sinônimo de crucial é mais intensa do que crucial, fundamental, essencial. Porque se existir alguma, pega essa palavra e coloca em garantia de higiene das mãos e uso correto de EPIs. Outro ponto importante que é de atuação do enfermeiro, monitoramento de dispositivos invasivos. Isso é, assim, muito importante também, envolvendo ali os catéteres, as sondas, os ventiladores. Realizar a vigilância ativa de sinais clínicos e laboratoriais também é de nossa competência como enfermeiros. Notificar e registrar eventos infecciosos, promover a educação permanente da equipe e, por fim, implementar precauções padrão e isolamento quando necessário, tá? O diagnóstico e tratamento, como eu já mencionei nos vídeos anteriores, envolve uma identificação precisa do agente etiológico e seu perfil de resistência, uso racional e guiado de antimicrobianos, retirada precoce de dispositivos invasivos, isolamento de pacientes infectados e o reforço constante vamos ver se vocês adivinham, lavagem das mãos! Desculpa, mas isso ainda é uma coisa que me revolta. Porque a lavagem das mãos é a medida mais eficaz na prevenção de IRAS. É como se funciona como se fosse uma medida profilática, gente. A CCIH deve emitir relatórios periódicos contendo níveis endêmicos de infecção, taxas específicas por unidade ou procedimento, medidas de controle implementadas e resultados obtidos, comparativos entre profissionais e serviços. Por quê? Porque esses dados vão alimentar o sistema de vigilância e vão contribuir para subsidiar
decisões gerenciais e políticas de prevenção. Olha, gente, agora eu trouxe algumas questões pertinentes ao referido assunto tratado nesta sequência de vídeos, tá? Vamos ler juntos, responder. Se vocês quiserem pausar, como eu já mencionei aqui várias vezes o vídeo, e respondendo, fiquem à vontade. Aí coloca nos comentários a resposta de vocês, vê o que vocês acertaram ou erraram, enfim. Vamos lá. Estas questões têm como base a sequência inteira de vídeos. Então, tem coisas aqui que neste vídeo eu não falei, mas que foram mencionadas anteriormente nos vídeos anteriores e que vão ser cruciais para a resposta dessas questões. Então, vamos lá. As IRAs são definidas como infecções adquiridas fora do ambiente hospitalar? Não, né? Então, não. Infecções transmitidas apenas por sangue contaminado? Não. O que é isso? Ninguém falou disso. C. Infecções adquiridas durante a assistência à saúde? Com certeza, chuchus. É a C, tá? Qual profissional foi pioneiro na lavagem das mãos com cal clorada? Cal clorada a gente já viu. Se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo vídeo, tá? Florence Nightingale. Gente, a Florence Nightingale, ela foi muito importante. Mas, lá em 1854, ela implementou as práticas de higiene e ventilação. Ela instituiu principalmente a higienização das mãos, tá? Durante a Guerra da Crimeia. E aí ela associou também o ambiente limpo à recuperação dos pacientes. Então, não foi da cal clorada. O Joseph Lister introduziu o ácido carbólico na asepsia de cirurgias ali. Ele foi o pai ali da cirurgia moderna e empregou o uso desse ácido na redução de infecções pós-operatórias, o que fez ali com que as cirurgias se tornassem mais seguras para os pacientes e para os médicos. Então, não é a Florence, não é o Joseph Lister. O Robert Koch, ele, junto com o Fleming ali, eles fizeram muitas descobertas de conhecimento microbiológico e o uso dos antibióticos. Eles revolucionaram o controle das infecções, embora o surgimento de bactérias resistentes tenha se tornado um novo desafio, mas ainda não é da cal clorada. Então, ficamos com letra D de dado, Ignaz Semmelweis. Ele, sim, foi o pioneiro na lavagem das mãos com cal clorada. Vamos para a terceira questão. A portaria número 2616 trata de normas para o funcionamento das UTIs? Não. Nada de UTI. Nada disso. Diretrizes de prevenção e controle de infecções hospitalares? Vamos ler assim. Regulamentação de biossegurança? Não. E políticas de uso de antibióticos em clínicas privadas? Não. Então, é a letra B mesmo. Então, a 2 é a D e a 3 é a B de bola. A principal fonte de IRAs nos hospitais é a água da torneira. Ah, sério mesmo que você... Ah, não é possível. Água da torneira. Alimentos contaminados? Não. Ar-condicionado? Claro que não, gente. É a letra C de casa. As mãos dos profissionais de saúde. As mãos. Ó, vou deixar assim. Aí, quem quiser, pausa a tela, lê as questões e responde. O PCIH é um programa voltado apenas à vigilância epidemiológica. Uma coisa que eu vou dar de dica para vocês é tomar cuidado com esses apenas, sempre, outra palavrinha, ó, apenas, sempre,
essas palavrinhas, elas dão uma dica pra gente. Por quê? Não é sempre, tá? Mas, na maioria das vezes, elas indicam uma alternativa que está incorreta. Por quê? Porque afirmações muito generalizadas, você fica de olho, tá? Fica de olho. Um conjunto de ações sistemáticas para reduzir a incidência e gravidade de iras, sim. Protocolo de uso exclusivo de médicos? Não. Medida temporária durante surtos? Temporária? Não. É o protocolo, é o programa de controle de infecções hospitalares. Como que vai ser temporário? A infecção hospitalar não é temporária? O tipo de vigilância mais sensível, que busca casos ativamente, é a vigilância ativa. Uhul! A infecção neonatal adquirida por via transplacentária, é classificada como, nossa, essa daqui, qualquer um acerta, hein? Neonatal. O enfermeiro participa da prevenção das iras, exceto garantindo a asepsia dos procedimentos? Sim. Supervisionando o uso de EPIs? Sim. Prescrevendo antibióticos? Então, não. Isso, inclusive, é algo que tá em polêmica, tá? Por quê? Porque tem gente falando que enfermeiro agora pode prescrever antibióticos e tem gente falando que não. Eu consultei um artigo do Conselho Federal de Medicina, tá? Tem lá no site portal.cfm.org.br. Tem uma notícia bem atual, bem recente, do dia 6 de outubro, agora de 2025, falando que a Anvisa desmentiu o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, sobre prescrição de antibióticos. Por quê? Ao contrário do que afirmou o COFEN, que a Anvisa teria autorizado os enfermeiros a prescreverem ali os antimicrobianos para os pacientes, esses profissionais não têm tal competência. A informação é da própria Anvisa, que comunicou ao CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, por ofício, que o documento não foi contratado e, dessa forma, não representa o posicionamento oficial da Anvisa com relação ao tema em questão. A agência ainda afirma que no ofício foi encaminhado ao CFM o assunto que foge das competências regimentais da Anvisa. No comecinho de setembro, o ministro do STF, o Flávio Dino, já havia decidido pela inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 7.530 de 2024, que permitia a prescrição de medicamentos por enfermeiros lá no Distrito Federal. Essa decisão foi tomada em julgamento ao agravo no recurso de uma lei número 1561.700 alguma coisa, que eu não lembro agora. Na ocasião, a Suprema Corte deixou claro que não tinha nenhuma margem de interpretação ampliativa ou para atuação autônoma da categoria em matéria de prescrição. Bom, vamos dar continuidade, porque isso é muita polêmica e a gente falaria sobre isso durante muito tempo. Então, vamos lá. Entre os sinais clínicos que indicam iras estão febre e hipotermia, hiperglicemia não, hipercalemia não e taquipneia isolada não. O método de avaliação transversal é utilizado para avaliar todos os pacientes internados em um período específico. A medida mais eficaz na prevenção, esse daqui, eu falei o vídeo inteiro, a sequência inteira de vídeos, lavagem correta das mãos, não tem como errar. Gente, aqui é mais para complementar mesmo, esse é um resumo que eu fiz, tá? Sobre outros pontos cruciais da matéria que está prevista para cair na minha prova.
Então, eu vou falar aqui também como uma forma de resumo, mas caso vocês... e eu vou trazer mais questões no final, mas caso vocês não queiram, agora eu vou falar sobre CCIH e sepse, tá? Porque outro tema foi das máscaras, mas a gente já falou aqui no vídeo, então vamos lá. CCIH e controle de IRAS em situações de superlotação. A superlotação hospitalar compromete o controle das infecções devido à proximidade excessiva de pacientes, à falta de isolamento em insumos e à escassez de profissionais e jornadas longas. A CCIH deve reforçar protocolos de higiene, EPI e fluxos de pacientes, promover treinamentos e campanhas permanentes, limitar visitas e otimizar recursos, garantir vigilância epidemiológica e comunicação entre setores. O projeto Saúde em Nossas Mãos reduziu infecções em UTIs em até 43%, comprovando a eficácia de CCIHs ativas. Sepse em UTI. Qual que é o que é sepse, né? É a resposta inflamatória sistêmica grave frente a uma infecção. E ela pode evoluir para choque séptico e morte. O índice de morbimortalidade, se eu não me engano, ultrapassa 60%. É muito grande, tá? Fatores de risco: idade avançada, doenças crônicas, o uso prolongado de dispositivos invasivos, catéteres, por exemplo, má higiene das mãos e internações longas. Gente, dispositivo invasivo tem vários, mas um dos que mais são causa de IRAS ou de sepse, que a gente costuma ver, assim, nos estudos, né, porque eu não atuo ainda, são a sonda vesical de demora, uma coisa que, olha, o paciente entrou com um diagnóstico diametralmente oposto a qualquer tipo de infecção, que ele teve, ao longo da internação, infecção urinária, pronto, já era. Já era por quê? Porque o paciente vai morrer? Não. Se for tratado de forma correta, não. Mas vai ser muito doloroso. Vamos lá. Fatores de risco. Então, falamos. Prevenção. Higienização rigorosa das mãos. Isso é primordial. Cuidados com catéteres e sondas, monitoramento contínuo e antibioticoterapia precoce e o treinamento constante da equipe. O diagnóstico precoce é baseado em avaliação clínica e laboratorial. No âmbito ali laboratorial, índices de procalcitonina, PCR, lactato. Papel do enfermeiro é o quê? Identificar os sinais precoces, aplicar protocolos e garantir medidas preventivas, sendo protagonista no combate à sepse. O enfermeiro tem um papel de liderança e educação continuada, atuando na formação de equipes e conscientização da população. O uso de máscara e higiene são atos de responsabilidade coletiva que protegem tanto o profissional quanto o paciente, quanto o todo. O uso da máscara N95 é indicado principalmente para doenças transmitidas por aerossóis e gotículas. Aqui já está o gabarito? Sim, mas é para estudo. Aqui eu coloquei questões objetivas para estudar. Então a N95 é indicada para doenças transmitidas por aerossóis e gotículas. A função principal da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, é coordenar programas de controle e prevenção de infecções hospitalares. Sobre a higienização das mãos, é a medida mais simples e eficaz para a prevenção de IRAS. O que seria um fator de risco importante para a sepse? O uso prolongado de dispositivos invasivos. A superlotação hospitalar impacta o controle de IRAS porque dificulta o isolamento e aumenta a transmissão cruzada. A transmissão cruzada, ou também chamada ali de contaminação cruzada, é quando acontece a transmissão, a transferência
de micro-organismos ou partículas de um local ou objeto para outro, tá? E aí, pode acontecer através do contato direto, por exemplo, a gente toca uma superfície, e aí depois toca outra, e aí vai, enfim, transmissão cruzada, tá? Geralmente acontece pelo contato físico entre a fonte contaminada e a superfície, ou de forma indireta, quando tem um agente contaminante que é transferido por um intermediário, como as mãos não higienizadas, equipamentos ou até mesmo as correntes de ar, tá? A principal medida profilática provém de profilaxia. Profilaxia é prevenção. Então, a medida preventiva para prevenir a resistência bacteriana é o uso racional de antibióticos e a prevenção de infecções. As máscaras de tecido têm barreira parcial útil em conjunto com outras medidas, mas ela não oferece, não é nem recomendada, na verdade. Principalmente em hospital não é recomendada. Em casos de sepse suspeita, a equipe deve notificar e iniciar protocolo imediatamente. A portaria número 2616 de 1998 estabelece as diretrizes nacionais para controle de infecções hospitalares, da CCIH, né, gente? A sepse é definida como uma resposta inflamatória sistêmica com disfunção orgânica. Uma resposta inflamatória sistêmica com disfunção orgânica. As IRAs podem ser causadas principalmente por falhas na asepsia e higienização das mãos. Aqui eu coloquei 4 discursivas também, mas é com a finalidade de estudo, tá? Então, explique de que forma a superlotação hospitalar contribui para o aumento das IRAs e qual o papel da CCIH nesse contexto. A superlotação reduz o isolamento, compromete a higienização e aumenta a circulação de micro-organismos. A CCIH atua supervisionando práticas, promovendo treinamentos, reorganizando fluxos e reforçando o uso de EPIs e higienização das mãos, minimizando riscos e garantindo segurança ao paciente. Qual que é o papel do enfermeiro na prevenção e manejo da sepse em UTIs? O enfermeiro identifica precocemente sinais clínicos, aplica protocolos institucionais, assegura antibiótico-terapia rápida, monitora parâmetros vitais e realiza educação continuada com a equipe, sendo essencial para reduzir mortalidade e complicações. Para que o uso de máscaras é considerado um ato de responsabilidade coletiva? O uso de máscaras protege não apenas o usuário, mas todos ao seu redor. O uso generalizado reduz a transmissão comunitária de doenças respiratórias, especialmente em ambientes fechados, atuando como medida de saúde pública e solidariedade sanitária. Aponte 2 medidas profiláticas, lembrando que profilaxia se refere à prevenção, essenciais para prevenir resistência bacteriana em hospitais de justifique. Então, o uso racional de antibióticos e a higienização das mãos. O uso racional de antibióticos evita a seleção de cepas resistentes e a higienização das mãos impede a disseminação de patógenos multiresistentes entre pacientes e profissionais.